Olá, eu sou o Flávio Milhomem e estou de volta para comentar com você o projeto Anticrime em Questões. É isso mesmo, vamos analisar a Lei nº 13.964 de 2019 e as suas alterações no ordenamento jurídico a partir da resolução de questões inéditas elaboradas por quem? Pela Banca do Milhomem. Uma tentativa, quase certeza, de antecipar a forma como o examinador cobrará os temas na sua prova, no seu concurso público. E agora nós vamos reunir a nossa atenção, concentrar a nossa atenção nas alterações promovidas pelo pacote anticrime na legislação processual penal. Então, vamos ao que interessa. Joga na tela aí, Batatinha. Beleza? Questões de processo penal envolvendo as alterações promovidas pela Lei nº 13.964 de 2019. Vamos à primeira questão. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Vem cá comigo na 2, Batatinha. E aí, certo ou errado? Antes de trazer a resposta, vamos conversar um pouco a respeito do que se entende por negócio jurídico processual. Negócio jurídico processual, no âmbito do processo penal, é a possibilidade de transação entre a acusação e a defesa, visando a se conferir benefícios legais à pessoa acusada da prática criminosa em troca do seu auxílio, da sua colaboração. A transação ou composição processual ou negociação processual, ela tem origem no direito estadunidense, vamos chamar assim, direito norte-americano baseado em precedentes jurisprudenciais, onde você sabe, vigora o chamado plea bargaining. Lá, como a gente acompanha em séries e filmes, o promotor de justiça negocia com o advogado do suspeito dentro da própria delegacia e tem ampla liberdade quanto a esta negociação. No Brasil, não há esta mesma liberdade a legislação não concede essa mesma liberdade para o órgão de acusação, para o Ministério Público, mas confere sim aquilo que nós chamamos a possibilidade de se deixar de ajuizar a ação penal em determinadas situações que encontram previsão legal expressa. É o que se chama de princípio da oportunidade regrada. E ao contrário do que se acredita, a colaboração premiada como forma de negociação processual e o acordo de não persecução penal não se tratam de introdução desta modalidade de autocomposição das partes no processo penal. Sabe por quê? Joga aí na tela, Batatinha. Vem cá comigo não. Porque lá no século passado, em 1995, com a entrada em vigor da Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei nº 9.099/95, o legislador introduziu aquilo que hoje nós conhecemos e desde então como transação penal. A transação penal nada mais é do que uma forma de negociação processual, onde o Ministério Público negocia com o acusado acerca da sua responsabilidade penal. Você sabe que o procedimento adotado no Juizado Especial Criminal é o procedimento sumaríssimo e o primeiro ato, o ato de abertura da apreciação, apuração da responsabilidade penal do acusado, é uma audiência onde se busca a autocomposição das partes, porque se entende que dessa forma a solução que daí advém traz uma paz social que supera em muito a eficiência daquela solução que é imposta por um terceiro, a chamada heterocomposição, envolvendo a decisão judicial. Mas é claro que nem sempre é possível a realização deste acordo, e é nesse sentido que surge a possibilidade de o Ministério Público deixar de oferecer a ação penal e, no seu lugar, oferecer uma proposta de transação penal. Mas nesse caso, você sabe, fica limitado àqueles crimes cuja pena máxima não exceda a 2 anos, os chamados crimes de menor potencial ofensivo, que definem a competência do Juizado Especial Criminal.
Então, desde o século passado, a negociação processual já é uma realidade normativa brasileira, que foi posteriormente adotada em outros diplomas legais, a exemplo da Lei nº 9.034, a exemplo da Lei de Drogas, a Lei nº 11.343 de 2006, com a Lei de Organização Criminosa, a Lei nº 12.850 de 2013, que traz uma outra modalidade de composição processual, que é a colaboração premiada, onde aquele que procura o órgão de acusação de forma inédita para colaborar, auxiliar no esclarecimento do funcionamento da organização criminosa, poderá obter benefícios legais, inclusive com a possibilidade de o Ministério Público deixar de ajuizar a ação penal. Mas o que nos interessa agora é o acordo de não persecução penal. Joga na tela aí, Batatinha! Bom, para que você possa entender o acordo de não persecução penal, é interessante se fazer essa digressão histórica. Pois bem, o acordo de não persecução penal também não é uma novidade criada com o chamado projeto anticrime. Por quê? Porque assim como a audiência de custódia antes da Lei nº 13.964 fora criada por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, uma norma de direito administrativo, portanto, o acordo de não persecução penal, de igual maneira, foi criado por uma resolução, agora sim, do Conselho Nacional do Ministério Público. E eu me refiro à chamada resolução número 181 de 2017, que posteriormente foi alterada pela resolução número 183. Essa resolução introduziu no ordenamento jurídico, apesar de ser objeto de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, movidas pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pela OAB, mas ela foi introduzida no nosso ordenamento jurídico pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que inovava, trazia uma nova modalidade de negociação processual, de composição entre as partes, sem a interferência, senão para a homologação deste acordo do Poder Judiciário. E o acordo de não persecução penal, ele partia de um pressuposto. Como transação envolve uma entrega e um recebimento, ou seja, uma troca, o Ministério Público deixaria de ajuizar a ação penal, abriria mão desse poder-dever que tem de buscar a solução desse conflito por meio da aplicação da lei penal no caso concreto, em troca da colaboração com a confissão circunstanciada, completa do acusado da prática criminosa. Isso por quê? Porque se o cidadão não cumprir as condições do acordo de não persecução penal, o Ministério Público já tem a justa causa pré-determinada, pré-colhida, para que se possa ajuizar eventual ação penal. O fato é que, com a entrada em vigor no final de janeiro de 2019 da Lei nº 13.964, o acordo de não persecução penal, assim como a audiência de custódia, deixou de ter como fundamento normativo uma resolução de um conselho fiscalizador para ter a sua regulamentação no próprio Código de Processo Penal. E quais são os requisitos do acordo de não persecução penal? São justamente aqueles que compõem o chamado artigo 158-A do Código de Processo Penal, é isso mesmo? Eu vou ver com você agora, e que servirão para a resolução da questão. Então, joga na tela aí, Batatinha. Beleza, garoto? Olha lá. O artigo 28-A, desculpem, o professor se lembrou aqui da cadeia de custódia e falou em 158. Mas o artigo 28-A do Código de Processo Penal, que fora introduzido, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019, traz a seguinte regulação. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Quais são as condições? Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo.
renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime, prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de 1 a 2/3 em local a ser indicado pelo juízo da execução, pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, ou, por fim, cumprir no prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Vem cá comigo na 1, Batatinha. Assim você vê que o Código de Processo Penal, a partir da alteração promovida pela Lei nº 13.964, regulamenta a utilização do acordo de não persecução penal, mas delimita a possibilidade de utilização desse instrumento de negociação interprocessual. E quais são esses requisitos? Eu vou chamar a canetinha chamadora de atenção do Milhomem para que você não se esqueça. Então joga na tela aí, Batatinha. Olha lá, artigo 28A do Código de Processo Penal. E a nossa canetinha chamadora de atenção vai então entrar em ação. Primeiro, não deve ser hipótese de arquivamento aquela que justifica o oferecimento do acordo de não persecução penal. Basicamente, então, o acordo de não persecução penal ele é cabível nas hipóteses em que também é cabível denúncia, ou seja, estão presentes os requisitos da ação penal, o interesse de agir, a legitimidade das partes e a justa causa. Existem elementos substratos fáticos suficientes que tragam legitimidade ao Ministério Público para o ajuizamento da ação penal. De outro lado, se não é o caso, se é o caso de arquivamento, seja por verificação de uma causa extintiva da punibilidade, seja pela falta de elementos que tornem certa a materialidade delitiva ou suficientemente indiciada a autoria, a hipótese é de arquivamento e não de oferecimento do acordo de não persecução penal, beleza? Isso deve restar bem claro. E, obviamente, o ajuizamento de uma ação penal ou mesmo, eventualmente, o oferecimento do acordo de não persecução penal sem justa causa importa no reconhecimento de abuso de autoridade por parte do membro do Ministério Público. Beleza? Joga na tela aí, Batatinha. Vamos lá. Não sendo o caso de arquivamento, é o nosso primeiro requisito, e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente, olha aí o segundo requisito, confissão formal e circunstanciada. Nós já conversamos a respeito da exigência da confissão, porque em confessando, o beneficiado com o acordo de não persecução penal entrega em troca ao Ministério Público os elementos indiciários suficientes para o ajuizamento da ação penal, que combinados com as investigações, as diligências policiais materializadas no inquérito policial ou no procedimento de investigação criminal do Ministério Público darão ensejo ao ajuizamento da ação penal. Tá bom? Continua. Joga na tela aí, Batatinha. Depois, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça. Então, o próximo requisito que você deve necessariamente gravar é esse aqui, ó, o crime ao qual pode ser aplicado o acordo de não persecução penal, ou seja, que pode ser objeto, na realidade, do acordo de não persecução penal, é o crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Beleza? Estamos falando de furto, estamos falando de receptação, né? Estamos falando de estelionato, que agora, a partir da alteração da Lei nº 13.964, é crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima como regra. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso em vídeo anterior e em todos e quaisquer outros crimes onde não haja
a grave ameaça ou a violência como figura essencial da existência do crime, ou seja, como elementar. Beleza? Agora vamos para um critério objetivo. Joga na tela aí, Batatinha. O critério objetivo é esse aqui, ó. Pena mínima inferior a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos. Muito bem. Vem cá comigo, por gentileza, na 1, Batatinha. Bom, meu querido, minha querida, nós aproveitamos a questão para conversar a respeito da regulamentação legal do acordo de não persecução penal, para verificar quais são as condições que podem ser oferecidas e quais são os requisitos necessários para que se permita o ajuizamento dessa forma de negociação processual no processo penal brasileiro. E agora fica fácil, a gente volta à nossa questão para respondê-la. E aí, é para marcar bolinha verde ou bolinha vermelha? É certo ou é errado? Vamos lá? Joga na tela aí, Batatinha. Vamos nessa. Olha lá. Não sendo o caso de arquivamento, deixa eu só mudar a minha canetinha aqui, ó, para poder voltar à nossa caneta normal. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Certo ou errado? Deita a caneta aí, milho homem! E a resposta é certa resposta. Meu querido, minha querida, espero que você tenha gostado, porque nos próximos vídeos traremos mais questões de processo penal envolvendo as alterações promovidas pelo pacote anticrime, a Lei número 13.964 de 2019. E lembre-se, se deu certo para mim, vai dar certo para você. Um abraço do Milho Homem. Tchau.